Esse é o pedido da Procuradoria-Geral da República, se fosse levado a cabo, poderia solucionar uma série de problemas, inclusive o impasse que está instalado entre André Mendonça e a cúpula da Polícia Federal, né? Porque, por óbvio, se há ali uma preocupação com a ingerência do ministro em assuntos que são privativos da PF, que tem autonomia garantida pela mesma Constituição, né, que o ministro André Mendonça defende, e se o caso sai das mãos dele, esse impasse estaria resolvido. Mas não há sinalização. Foi um gesto, foi uma interpretação da Procuradoria-Geral da República que poderia distensionar o ambiente, mas acabou tensionando, porque o ministro André Mendonça, pela apuração que a Carla Araújo trouxe aqui mais cedo, de novo se sentiu ali aviltado, né, desafiado. O Mendonça está com essa ideia de que querem tirar o caso das mãos dele, o que o levou a ir tomando uma série de medidas que chegaram a esse extremo de certa forma, estrangular mesmo o trabalho que está no job description, está ali nas funções do Andrei Passos Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Dito isso, Sarza, acho que a gente precisa entender algumas coisas, né? Por que o Fábio Luiz está processando o Flávio Bolsonaro? Porque até aqui, tirando o depoimento, uma testemunha que disse que ouviu dizer que ele recebia não sei quantos mil, 300 mil reais, e aí quebra-se o sigilo dele, a CPI quebra o sigilo, a PF quebra o sigilo e esse dinheiro não está lá, não há vínculo. O que se investiga agora, e está muito claro, porque os fragmentos do vazamento acabaram deixando isso evidente, são contratos relacionados a essa empresa que vendia canabidiol que o Fábio Luiz inventou e tentou emplacar com a ajuda dessa lobista, a Roberta Lutzinger. Isso tem alguma conexão com o escândalo de desvio de dinheiro de aposentado na fonte? Até aqui, não. Então é por isso que ele processa. É aí que reside o argumento, né? Não há nenhuma conexão entre esta perna, este braço, atual estágio da investigação e o desvio em folha de pagamento de aposentados. Existe uma investigação, sim, sobre uma empresa, né, que ele tem, que vendia canabidiol, e que a Roberta Lutzinger, essa lobista, teria feito um grande giro em Brasília, usando o nome do Fábio Luiz, inclusive, para tentar emplacar. Até aqui, até onde se sabe, nenhum contrato foi fechado, nem com o Ministério da Saúde, que era o mais almejado por eles. Mas, de novo, isso aí quem vai responder é a investigação. Mas o argumento do Fábio Luiz reside nisso, Diego. Perfeito, Dani. Vamos ver no telão, a gente preparou telas para entender os casos que estão na mira da justiça, tanto Dark Horse como o caso Lulinha. Vamos começar com o caso do Fábio Luiz, que é o filho do presidente Lula. A gente já consegue colocar aqui no telão, já está aqui, ó. 2025-2026 chega a caso Lulinha, a PF passa a apurar a relação entre Antônio Carlos Camilo Antunes, famoso careca do INSS, e Fábio Luiz Lula da Silva. Então, a PF investiga o esquema de descontos ilegais do INSS, a apuração alcança o careca do INSS e elementos da investigação levam ao nome de Fábio Luiz Lula da Silva. A PF passa a apurar a relação entre os dois. Vamos para a próxima tela, a gente vai entender o contexto, porque em março e abril, agora deste ano, o caso do INSS e a PF apura supostos pagamentos e não foi identificado um repasse direto à Lulinha. O ex-funcionário relata uma mesada que seria de 300 mil reais ao filho do presidente Lula. É importante dizer que é um ex-funcionário ligado ao careca, não é ninguém ligado ao Fábio Luiz, né? Para as pessoas entenderem direitinho. Ele disse que ouviu falar que havia essa mesada de 300 mil. Vamos juntos aqui, Dani. PF identifica pagamento desse valor à empresa de amiga, que é a Roberta Lutzinger. É a lobista, Roberta Lutzinger. E investigadores tentam rastrear o destino dos recursos. Vamos para a próxima tela? Na conta do Fábio Luiz mesmo, o dinheiro não apareceu. Aqui, em 2024, o fato, investigação em 2026, o caso é viagem e negócio de canabidiol. O careca pagou a despesa da viagem a Portugal, né, lá em 2024. O projeto envolvia mercado de cannabis medicinal e a PF apura interesses empresariais junto ao Ministério da Saúde. A defesa nega uma atuação remunerada de Lulinha, que seria tráfico de influência, né, Dani? É por aí, né? É isso. E aí a gente vai para mais uma tela.
Já trazendo aqui para a parte final, dia 30 de julho até este mês, agosto de 2026. O STF autoriza a nova frente de apuração. No dia 30 de julho, Mendonça autorizou a investigação específica, a PF começou a apurar suspeitas de tráfico de influência e corrupção. E agora, no mês de agosto, foram vazadas mensagens de Roberta Luxinger. Entram no foco, a amiga teria afirmado atuar em nome de Lulinha em negociação com o governo. A última tela fala justamente do fato novo de hoje. A PGR quer que o caso desça, saia do STF. Pede que a investigação desça para a primeira instância. O entendimento é que o núcleo investigativo não tem autoridade com foro. A PF apura se houve recebimento de recursos ou não. A investigação quer saber se Lulinha intermediou interesses privados no governo. Vale aqui a gente ressaltar que a defesa de Fábio Luiz nega qualquer irregularidade. É por aí, né, Dani? É porque nem o Fábio Luiz, não existe foro de prerrogativa de função para filho de presidente, né? A não ser no caso da família Bolsonaro, porque eles todos são políticos também, né? Então, é diferente. Mas o Fábio Luiz não tem mandato, não existe foro de prerrogativa para filho de presidente. A Roberta Luxinger não tem mandato, também não é uma pessoa com foro de prerrogativa de função. O Careca do INSS não tem mandato, não é uma pessoa com foro de prerrogativa de função. O que argumenta o André Mendonça, isso também está na apuração da Carla, né? Da Carla Araújo, nossa colunista, que pessoas com foro são mencionadas nas conversas. E aí, Diego, Sarza, Couto e Letícia, né? Ontem, o jornal O Estado de São Paulo trouxe uma informação de que, numa conversa, a Roberta menciona o nome de um advogado que ela chama de sócio de Cássio. Que Cássio é esse? É o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, que é um aliado de André Mendonça em muitas teses, inclusive no Tribunal Superior Eleitoral, não só no Supremo Tribunal Federal. Então, esse foi o nome com foro de prerrogativa que apareceu até agora, mencionado pela Roberta. O que disse o Nunes Marques? Vocês chegaram a ver essa reportagem, crianças do meu Brasil? O Nunes Marques disse: eu não sou sócio do Otto, que é o advogado, mas sou muito amigo dele e por isso me declaro impedido nos casos em que ele advoga. Mas há uma relação entre o advogado. Então, este foi o nome que apareceu até agora. Você veja que neste caso, estava conversando com uma fonte ontem, o Brasil virou, o roteirista está tão caprichado, tão imbuído da missão de nos surpreender no ano eleitoral, que quando você acha que vem na enxadada a minhoca para um lado, ela aparece do outro. Então, o nome que apareceu até agora com foro de função nas conversas, não tem uma conversa do ministro com ela, até onde saiba, até aqui, né? Mas é o do ministro Cássio Nunes Marques, que foi o primeiro indicado por Jair Messias Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Letícia. Eu estava só lembrando que uns anos atrás, ali por 2015, 2016, a gente viu a Procuradoria aqui em Brasília, ou seja, a primeira instância, investigar uma ação, fazer uma operação e fazer uma grande investigação sobre tráfico de influência, que foi a Greenfield. E era tudo na primeira instância, porque era isso, cadê esse pessoal ganhou dinheiro aqui para favorecer ali, para fazer licitação, para mudar a regra e ministério. Era justamente sobre tráfico de influência, assim, o grande painel de fundo da investigação, mas estava tudo na primeira instância, porque envolvia empresários, envolvia agentes de ministérios, mas ninguém com foro privilegiado. E isso que é só sempre lembrar, como a gente estava falando anteriormente, o Flávio Bolsonaro, no caso da Dark Horse, ele joga automaticamente o caso para o Supremo por ser senador. Lulinha não tem foro, assim como Roberta e todo mundo que está aparecendo nessa suposta trama de tráfico de influência. Diego.